E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Quando eu digo ação e também reação, eu quero dizer forças, ou seja, ação é uma aplicação de força e reação é uma força que é a resposta à primeira força. Bom, o que diz a terceira lei de Newton? Se um corpo A exerce uma força, que é a ação, no corpo B, ou seja, o corpo B, exerce em A uma reação. Ou seja, para a força exercida, que é a ação, tem uma reação. Olha, por exemplo, aqui essa bolinha com essa raquete de tênis. Vamos imaginar a bolinha veia, ela exerceu uma força na raquete de tênis. A raquete de tênis devolve essa força. É a reação da ação da bolinha de tênis. Por isso a bolinha é devolvida para frente. Claro que também tem o jogador que impulsiona a bola para frente, mas mesmo que o jogador não impulsionasse, a bolinha não ia chegar e grudar, ou chegar e escorregar rente à raquete. A bolinha bate e volta um pouco. Por exemplo, jogando, imagine, por exemplo, se eu jogar uma bolinha de tênis na parede, ela bate e volta, não bate e escorrega na parede. Porque quando a bolinha empurra a parede devolve essa ação com a reação na bolinha. Por isso que a bolinha bate e volta. A ação e reação tem algumas características. Então, considerando essas duas forças de ação e reação, nós podemos dizer, isso é sempre, que ação e reação têm sempre a mesma direção, sempre a mesma intensidade ou o mesmo módulo. Agora a letra ficou feia demais. A mesma intensidade, módulo, magnitude, como você preferir. E os sentidos são opostos. Vamos olhar, por exemplo, para esse foguete aqui. Esse foguete impulsiona muitos gases para fora. Ele exerce muita pressão para fora dele na pressão atmosférica. Por todos os gases que estão à volta. Por isso o foguete é propulsionado para frente. Então, resumindo, não entrando em detalhes, ele exerce uma força para o meio externo, e o meio externo devolve propulsionando para frente. Fazendo uma ligação com a primeira lei de Newton, que se você não assistiu, eu recomendo que você assista esse vídeo. Fazendo a ligação com a primeira lei de Newton, depois que ele expele todos esses gases, ele é propulsionado para frente. Quando ele já está no vácuo, fora da atmosfera terrestre, ele desliga os seus motores. Por quê? Porque pela inércia, a tendência dele é continuar em movimento. E ele continua, porque não tem nenhuma resistência, não tem resistência do ar. Então ele pode desligar os seus motores e continuar. Bom, então voltando aqui para a terceira lei de Newton, que eu acabei de me perceber que eu esqueci de colocar sentidos opostos, aqui o tosto está aqui. E tudo isso que eu acabei de escrever aqui, vamos observar nesses exemplos. A direção é a mesma, aqui a direção é vertical. A intensidade é a mesma. E isso é dito, é a mesma. Nos exemplos de diagramas de força, por exemplo, você vai ver que realmente isso é verdade. Como, por exemplo, quando um fio liga, sem fazer nenhuma curva o fio, dois blocos. A tração nos dois pontos do fio são iguais. Como sempre, a tração nos fios, a força transmitida é sempre a mesma. Mas, fechando aqui os parênteses, vamos voltar aqui à raquete de tênis para averiguar essas três observações. A direção é a mesma, foi a vertical aqui. A intensidade é a mesma. E os sentidos foram opostos. Uma foi para a direita, uma foi para a esquerda, dentro do foguete. Uma foi para baixo, uma foi para cima. Outras características que são importantes também é que essas forças elas são simultâneas. Ou seja, elas ocorrem ao mesmo tempo. E outra coisa, ação e reação nunca são aplicadas sobre o mesmo corpo. Então, a ação tem que estar num corpo e a reação no outro. Nunca podem estar no mesmo. Se estiver no mesmo, não é ação e reação. Como, por exemplo, aqui nessa raquete de tênis. A ação está na raquete, a bolinha fez na raquete. E a reação está na bolinha, a raquete fez na bolinha. Bom, então vamos concluir tudo o que foi dito com esse exemplo aqui do carro. Como que um carro anda? Na hora que a roda gira, a roda aqui, ela exerce uma força sobre o chão. Deixa eu trocar de cor. Exerce uma força no chão. Empurra, entre aspas, o chão para trás. A resposta disso é que o carro é impulsionado para frente.
Então a roda faz a ação de empurrar o chão para trás. E a reação disso é o carro ser impulsionado para frente. É só uma observação, uma curiosidade, algo interessante, né, que eu ouvi do meu querido professor Bolinha, que se você parar para pensar, se você juntar todas as forças que existem no mundo, todas, uma coisa que nós podemos dizer sobre elas é que é um número par. Por quê? Porque toda ação vai ter uma reação. Então, as forças sempre ocorrem aos pares. Então, se tem algo que nós podemos afirmar sobre as forças é que se nós juntarmos todas as forças do mundo, vai dar um número par. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.